Olá, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Que a paz de Cristo possa estar sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu sou o pastor Igor Nascimento e eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um pregador iniciante? Se você é um pregador iniciante, se você tem desejo no seu coração de pregar a palavra de Deus, eu vou passar um vídeo agora para você, para te ajudar, para você desenvolver a sua pregação, para você tirar algumas coisas que precisam ser tiradas. Quando a gente estamos começando no início, né, que Deus está trabalhando no vaso, existe algumas coisas que precisam ser tirado, né? Então é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, marcar mais pessoas, marca alguém que quer ser um pregador, ou alguém que vai ser um futuro pregador, para que junto a gente podemos aprender na palavra, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Bom, meus irmãos, quando a gente estamos começando a nossa caminhada, existem algumas coisas que precisam ser retirado da nossa vida. Existem algumas coisas que precisam ser descartado da nossa vida, que a gente precisamos descartar para que Deus ele venha nos usar, para que a gente podemos ser um instrumento, para que a gente podemos ser um vaso, ser um profeta na mão de Deus. Tem coisas que precisam ser descartadas. Eu já vi gente que tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas não consegue descartar, né, essas coisas aqui que eu vou falar. Então, se você quer ser um pregador, você precisa descartar essa primeira coisa, o medo. Tem pessoas que têm medo de falar em público, medo de pregar a palavra de Deus, medo de falar assim, será que Deus vai me usar? Será que Deus não vai me usar? Então esse sentimento de medo, ele tem que ser retirado. Se você quer ser um pregador, se você quer pregar a palavra de Deus, você tem que tirar esse sentimento de medo. Porque não tem como Deus te usar você com medo, você está entendendo? Você tem que ser livre para falar do jeito que Deus te direcionar. Eu já vi pastores assim falar assim, você tem que falar igual a mim, você tem que pregar igual eu, é assim que eu prego, é desse jeito e você tem que pregar igual. Não, não é assim. Deixa Deus te usar, né, da sua maneira, do seu jeito, a qual foi o jeito que Deus te fez. A minha digital não é igual à sua. Você está entendendo? Deus não precisa de cópia. Então eu tenho a minha digital e você tem a sua digital. Então todos nós somos diferentes um do outro. Você está entendendo? Deus nos fez diferente. Então não tem como eu pregar igual a outra pessoa prega, não tem como falar igual a outra pessoa fala. Você vai ter um jeito de falar, eu vou ter outro. Amém? Segunda coisa que você precisa retirar, a insegurança. Você precisa tirar a insegurança. Tem pessoas que têm insegurança. Eu mesmo estou falando de mim no começo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar. Eu tinha insegurança. Eu não tinha certeza se eu poderia ir lá na frente ou se não poderia. Eu tinha um certo medo, as minhas pernas tremiam, né? Então você precisa tirar essa insegurança e falar assim, não, Deus vai me usar sim. Quando você tira a insegurança, Deus ele começa a te usar mais. Tá? Eu quero que você seja um vaso livre. Terceira coisa que você precisa tirar é a pressa. Também. Você já viu aquele ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição? Tem gente que tem pressa de crescer, tem gente que tem pressa de fazer as coisas. E a gente não precisamos ter pressa, porque para tudo tem um tempo. A palavra do Senhor vai falar que para todo propósito tem um tempo debaixo da terra. Então tudo tem um tempo. Quando o semeador ele vai semear a semente, ele vai ter que esperar, porque vai ter o tempo que ela vai crescer. Então não adianta ter pressa. Você está entendendo? Vai ter o tempo da chuva, vai ter o tempo da colheita. Então os pregadores iniciantes, eles têm que tirar também a pressa. Outras coisas também tem. Eu citei aqui 3 coisas, mas tem outras coisas também. Por exemplo, tem pregador iniciante também que quando ele vai pregar, ele vai falar da sua vida. Ele vai falar coisas que não edifica. Então entenda uma coisa, quando você for pregar a palavra do Senhor, você tem que falar coisas que edificam, né, a igreja do Senhor. Você tem que falar coisas que vêm do alto, não coisas que vêm da carne.
Eu já vi pregadores falando assim, eu briguei com meu vizinho, eu briguei com a minha vizinha. Isso tem que deixar de lado. Eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. Quando vai dar oportunidade para ele, só conta a prova, lutas, as dificuldades que ele tá passando. A gente sabe da sinceridade, sim. Mas quando você tá falando com a igreja do Senhor, a gente temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vamos falar. Então tenha cuidado com aquilo que você vai falar em público. Amém? Isso é muito importante para os pregadores que é iniciante. 3 coisas que o pregador iniciante precisa ter agora. O pregador iniciante, ele precisa ler a Bíblia. Não tem como eu pregar se eu não ler a Bíblia. Se eu não meditar na palavra do Senhor. Quem é pregador iniciante tem que pedir para o Espírito Santo revelar, dar a tradução, né? Porque eu mesmo, no começo, eu lia e não entendia nada. Mas quando eu pedi a interpretação, o Espírito Santo confiou em passar a sua palavra santa, aí eu comecei a ter a interpretação da Bíblia. Então leia a palavra, peça a interpretação, peça para o Espírito Santo, que ele vai te dar o entendimento da palavra. Então leia muita Bíblia. Se for possível, leia ela inteira, ou leia o Novo Testamento, mas leia a palavra do Senhor. Segunda coisa que o pregador precisa ter, conhecimento. Você tem que ter um conhecimento de tudo, um pouquinho de cada, né? Um conhecimento de como que a Terra foi formada, o que os estudiosos falam, o que as pessoas, o que a ciência fala, mas o que também os homens de Deus falam, o que a Bíblia fala. Você precisa ter conhecimento de tudo, porque se alguém te perguntar alguma coisa, você é pregador, você vai ter que responder. Você está entendendo? Então, é muito importante você ter conhecimento. Para quê? Para obter resposta. Conhecimento, ele vai trazer resposta, ele vai trazer sabedoria. Então, outra coisa que o pregador precisa ter, temperança. Já vi muitos pregadores que têm dificuldade de terminar no horário, né? Ele acha que por ele falar muito, pregar muito, ele acha que ele está fazendo bem. Mas só que na verdade ele está cansando. Só que na verdade as pessoas estão preocupadas, porque uma mãe deixou o filho em casa, né? Outros vão trabalhar amanhã. Eu já vi povo, eu mesmo, eu já tive trabalho que eu trabalhava cedo e o culto terminar tarde no outro dia, está entendendo? Eu tenho que acordar cedo. Então temos que pensar nas outras pessoas e temos que ter temperança na hora da palavra. Esse foi o primeiro vídeo. Eu quero pedir para você aguardar até o segundo vídeo, para não ficar longo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te usar, que você possa ser um instrumento, um vaso na mão de Deus. Eu fiz esse vídeo para te ajudar, para você desenvolver na palavra. Amém?